Olá a todos, aqui é a Paty Tedesco, começando mais uma live. A live de hoje vai ser sobre constelação familiar e um foco muito interessante que eu adoro, que é mãe. Oi, amiga, tudo bem? Então, assim, eu peguei e fiz uma enquete, enquanto o Sérgio não entra, eu vou contando uma história pra vocês. Eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando quem é que tinha problema com mãe. Sabe o que aconteceu? 100% das pessoas me responderam que não tem problema com a mãe. E, na verdade, pensando em tudo isso, sabe? Oi, Marcos. Oi, amiga. Oi, Cris. Marcos, eu tô tentando me manter calma, tá? Mas o Sérgio não falou comigo ainda, tá? Mas eu tô calma. Qualquer coisa, o Marcos ou a Carla vão entrar. Oi, cunhada. Então, assim, ó, eu fiz uma enquete e deu 100% das pessoas, elas não têm problema com a mãe. Elas não têm problema de relacionamento com a mãe. E isso me deixou muito feliz. Oi, Carlinha. Não tô brincando, vocês três aqui, vocês podem estar achando que é engraçado, mas não é engraçado. E aí eu achei muito engraçado que todo mundo acha que não tem problema com a mãe. E quando... Oi, mano! E quando a gente entra numa constelação para resolver uma questão muito simples, por exemplo, de um trabalho que a gente precisa resolver, a empresa que não tá indo para frente, algumas questões assim que a gente não tá conseguindo fazer fluir, sabe? Parece que tá travado. E exatamente, né, Carla? Claro que tem. Só que a gente não se dá conta, porque na verdade, quando a gente pergunta assim, tu tem problema com a mãe? A pessoa pensa, ai, eu não tô brigada com a minha mãe. A minha... Entendeu? É bem isso, sabe, Marcos? A minha mãe querida, ela sabe que ela ainda não entrou na live, mas eu falo pra ela, mãe, tu não tá entendendo, eu tô trabalhando tudo que eu tô trabalhando porque eu tenho um problema contigo e tu foi uma pessoa que me amou muito, tu sempre me cuidou, tu sempre me levou pra todos os terapeutas que eu precisava que tu fosse me levar, né? E isso foi acontecendo, assim, e aí quando surgiu, tá, então entra Sérgio querido do meu coração. Então, o que acontece? E aí eu fiz a minha constelação relacionada à minha empresa. E depois eu fiz uma constelação relacionada ao meu casamento, coisas que todo mundo tem, né? E nas duas surgiu a minha mãe. Então, assim, é essas coisas que acontecem. Ó, o Sérgio chegou. É provável que a mãe não tenha problemas com filhos, problemas nós é que temos com ela. Exato. A mãe acredita que não tem problema com o filho. Deixa eu fazer. Ele tá entrando aqui, só tô esperando ele entrar. Ai, que fundo lindo! Olá, Sérgio! Amei! Oi, Fundo! boa noite. Hã? Noite! Olha só! A gente Então... vai aprendendo a fazer as coisas mais bonitinhas, né? Hã? A gente vai aprendendo a fazer as coisas mais bonitinhas, Com né? certeza, a gente vai mudando, a gente vai trabalhando, né? Sérgio Ah, tava é contando isso. pro pessoal, deixa eu só botar o fone para ficar o som melhor. Que eu fiz aquela enquete que eu te mostrei e 100% das pessoas que responderam que não tinha problema com a mãe, né? Uhum. E o que eu Que fiz? bom. É impressionante, não tem problema com a mãe. E aí, assim, eu tava comentando isso, que eu fiz 2 constelações contigo, né? Pra quem não sabe, o Sérgio é constelador, eu sou estudante, né? Sou, como é que se diz? Aprendiz. E... Uma aluna muito aplicada, por sinal. baba-ovo pra caramba, né? E aí, o que aconteceu? Nas 2 constelações que eu fiz uma pro meu casamento
e a outra eu fiz para uma empresa. E as duas constelações, a minha mãe ainda não entrou, mas daqui a pouco ela entra, que eu mandei ela entrar, que era importante. Apareceu a mãe. Apareceu a mãe ali. Por quê? Porque a mãe, como tu mesmo disse naquele poema, se é que a gente pode chamar de poema maravilhoso, é o primeiro amor, né? É a responsável por tu identificar o mundo, é a que te gerou. Claro que nós temos 50% do pai e 50% da mãe, mas os 9 meses, todo o processo da vida, da tua primeira vida aqui, é com ela, né? Então, ela É diferente. É diferente. A mãe, a ligação com a mãe, ela se torna maior porque a gente é gerado na mãe. Né? A gente é forjado na mãe. O que diz respeito à mãe, diz respeito a nós, principalmente no que acontece com a mãe nos 9 meses, aonde a gente está sendo gerado. Exatamente. Exatamente. Além de ainda falarmos que a quantidade de óvulos que uma mulher vai produzir ao longo da vida, isso já está programado na nossa avó. Então, a minha avó já entregou para minha mãe a programação de todos os óvulos que ela ia ter ao longo da vida, né? Isso nem é constelação, isso é genética, né? Não, é biológico. É biológico. É biológico, quando né? Quando nasce, para quem não sabe, a mulher é gerada dentro do útero. Esse bebezinho, esse feto, à medida que vai crescendo... Oi, Dani, tudo bem? À medida que vai crescendo esse feto, ele já tem um número de óvulos. Então, desde que nasce, a mulher vai ter sempre o mesmo número de óvulos. Então, por isso que a gente às vezes diz, é que eu já tenho mais idade e meus óvulos já estão velhos. Sim, porque os óvulos têm a idade da mulher. O contrário do homem, que cada ejaculação ele tem uma produção nova de espermatozoides, né? Então, isso é medicina, é bio. A Dani Toalana tá te dando oi. Isso. Sim, a Dani tá ali. Oi. Então, é assim mesmo, né? Tu sabe falar de uma forma até melhor do que eu sobre isso, porque tu tem família vem de família de médicos, né? Então tu sabe bem como explicar isso. E isso também é importante a gente falar que isso vem, as religiões orientais, eles falam muito isso quando eles colocam o yin e o yang, né? Que é a ação do masculino contra a passividade do feminino. Então, por que a mulher tem a quantidade de óvulos desde o início e, como você falou, né, depois eles vão ficando, vão ganhando tempo junto, né? Porque é passivo, né? E o princípio masculino, que é o espermatozoide, ele é a ação, né? Então, ele precisa ser reformulado ao longo da vida do homem para que a ação seja sempre forte, né? Que tenha força nisso. E não tem, vamos esclarecer que não estou falando entre homem e mulher, estou falando em princípio masculino e princípio feminino, né? Então, a vida é dada dessa forma, né? Através do princípio masculino, que é a ação, e o princípio feminino, que é passivo. Né? Ele aguarda o espermatozoide chegar, né? Claro que tem a movimentação até chegar ao ponto correto, mas quem vai até o local é o espermatozoide. O espermatozoide que fica brigando com o outro, né? Eles ficam duelando ali para ver quem é o mais forte, quem tem mais condições também. Isso. Né? Isso é natureza, né? Para entrar lá. Aí você imagina se o óvulo também fosse ativo. Né? Aí ia ser o espermatozoide correndo atrás do óvulo e o óvulo correndo, não querendo permitir. Sim, tem que ter um ativo e um passivo. Então a natureza ela é perfeita nesse sentido, né? O primeiro princípio, que é o feminino, e o segundo princípio, que é o masculino. Né? Então, a gente, olhando isso para trás, o que a gente vê? Princípio masculino, nosso pai, princípio feminino, nossa mãe.
Aonde vem a maior parte do nosso feminino? Da mãe. Né? Aonde vem a maior parte do masculino? Do pai. Não que a mãe também não traga a herança da energia masculina, traz sim, através do pai dela, né? Mas ela se apresenta muito mais. Todo o feminino de uma mulher vem da sua mãe, todo o masculino de um homem vem do seu pai. Né? Então, quando se trabalha relacionamento, quando vai se olhar uma constelação de casais, de relacionamento, precisa se olhar para a mãe de ambos, né? Sim. Lógico, para a mãe de ambos, né? Porque o casamento é um princípio feminino, né? O aconchego do casamento, o bem-estar do casamento e a amorosidade do casamento é um princípio feminino. Então a gente precisa olhar primeiramente para um casamento, olhar sempre para a mãe de ambos. E no teu não foi diferente. Não. Sérgio, então assim, ó, eu queria que tu comentasse exatamente isso, assim, as pessoas acreditam que o fato de terem se dado muito bem com sua mãe, de serem, assim, realmente muito amigas, isso não significa que isso não influencie na tua prosperidade como mulher, né? A parceria de mãe com filha, existem outras histórias por trás, né? Existe a interferência do que foi essa mulher adulta com essa filha que agora é adulta, né? Então, acho isso bem interessante a gente conversar, porque o que eu fiz uma chamada no meu grupo de WhatsApp da turmas dos meus filhos. Eu disse, gurias, nós que somos mães nesse momento, essa live é fundamental para nós mães. Porque não é nós mães com os nossos filhos, é nós mães como, como filhas. Porque a gente não tem como ser uma mãe X se a gente foi uma filha Y. Oi, Nanda. Então, é essa relação mãe e filha, né, que eu acho, ou mãe com filho, que eu acho extremamente instigante, né? Nós hoje como mães adultas, né? Exatamente. Veja que é comum a gente observar, muitas mães procuram a terapia da constelação para resolver questões de relacionamento com os seus filhos. Porque essa mulher, então, essa mãe, não está tendo um bom relacionamento com a filha. O que a gente vai olhar primeiro? A gente vai olhar para o relacionamento da mãe com a filha? Não, né? É o que você está falando. A gente vai olhar para como foi o relacionamento dessa mãe com a mãe dela. Porque ela pode estar repetindo a mesma coisa que a mesma história que ela teve com a mãe, ela está repetindo com a filha dela. E por que isso acontece? No poema que eu te passei, uma das frases que estava ali, né, dizia, eu aceito a tua perfeição tu imprimiu. Sim, como é que eu vou ler? Eu preciso de letras garrafais, né? Eu fico nervosa lendo, né? Bacana, que bacana. Então, aceitar a imperfeição da mãe na sua perfeição. Ou ao contrário, aceitar a perfeição dentro da imperfeição. A gente estava falando antes do princípio da natureza, como a natureza é sábia, né? Para levar adiante tudo que é. Então, o próprio Bert Hellinger nos trouxe de uma forma bem explicada, dizendo: só pode existir a vida adiante porque antes não foi perfeito. Então, a gente, como filho, só existe, primeiro, porque os nossos pais não são perfeitos. Se eles fossem, estagnaria ali, poderia parar ali. Né? Nós somos o que podemos melhorar no nosso sistema familiar. Podemos melhorar dos nossos pais. Nós somos a possibilidade deles serem melhores. Sérgio, só para aspas, a minha mãe acabou de entrar, tá? Quem é a mãe Elaine? A mãe é o Tedesco 6050 ali, ó. O Tedesco, tá. Então, recapitulando, os filhos são a possibilidade de melhora dos pais. E se a gente olhar para a natureza, a gente vê isso. Se a terra fosse perfeita, não precisaria germinar.
ela não germina porque ela é perfeita. Não, ela germina porque ela é imperfeita. Ela não tem o sustento suficiente nela própria. Então ela germina a grama, o mato. Se o mato fosse perfeito, não teria flores. Se só as flores fossem perfeitas, não teria os frutos. Se só isso fosse perfeito, não teríamos árvores. Né? E aí por diante aí vem a semente e tudo recomeça novamente. Então a natureza é assim, não deixa de ser nós, não deixamos de ser assim também. Né? O ser humano também é assim. Ele é uma sequência, continua. Isso é uma continuação sempre. E as constelações nos mostram isso. Bert Hellinger traz observações fantásticas nos seus livros e quando a gente vai realizar as constelações, trabalhar elas como terapeuta, também estar ali presente, a gente vivencia isso, mas também é bacana dizer, isso é tão antigo, gente, tão antigo, e não foi Bert que inventou, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho das civilizações milenares, quando a gente vai para os celtas, a gente vai no período dos vikings, nos orientais, isso estou falando de 4.000, 5.000 anos atrás, eles já diziam isso lá. Eles diziam que a vida não começa quando a gente nasce. A vida que a gente recebe quando nasce é dada dos nossos pais. Assim era a filosofia deles de criação. Isso há 5.000 anos atrás. E hoje a gente vai buscar de novo essas filosofias muito antigas, que naquele período eles viviam com os seus conflitos também, lógico e óbvio, mas que as ordens de relacionamento da família, elas eram mais leves, elas eram mais tranquilas. Né? Então, aquilo que eu recebi quando eu nasci, não é novinho, não é standard, não é zerinho. Não, eu recebo a partir da onde? Da união da vida do meu pai com a união da vida da minha mãe. Essa história vem ali junto. E ela nasceu com eles? Não, aí atrás deles tem os meus avós, né, que são os pais deles. E aí, daí para trás, esse conjunto vem se formando. Essas histórias, essas dores, essas vivências, essas alegrias, tudo isso vem junto, vem se formando e a gente vem aqui na frente para fazer melhor do que eles. Não é fazer igual a eles e nem fazer por eles. Essa é a questão que às vezes pega muito, né? Então, eu tenho que honrar os meus pais isso que eu ia falar. fazendo igual eles. Não, eu honro meus pais quando eu faço melhor. E do meu jeito. E do meu jeito. É quando eu pego a vida da onde ela me foi entregue e faço prosperidade dela, faço abundância dela. Quando eu paro ela de alguma maneira, seja ela questões financeiras, profissionais, relacionamento, doenças, eu estou atrelado ao mesmo lugar onde eles não puderam continuar, onde eles não puderam evoluir. Né? Eu sou a possibilidade para essa evolução. Quando eu falo, estou falando sempre na primeira pessoa, acho que é mais fácil de entender. Sim. Mas sou eu e todos nós, Sim. da mesma forma. Tá? E o relacionamento com a mãe, ele está ligado a muitas coisas da nossa vida. Pelo princípio feminino, né? Pela função do feminino na vida. Né? Então, você fez uma colocação, mas eu sou muito, acho que algumas colegas suas colocaram, eu sou muito amiga da minha mãe. Isso. Aí está um dos primeiros problemas. Exatamente. Porque dentro das ordens do amor, os amigos são do mesmo tamanho. Né? Então, eu e a minha amiga, digamos assim, nós temos o mesmo tamanho. Eu não sou superior a ela e nem ela é superior a mim, nem que ela seja mais velha e eu seja mais novo, nem que ela tenha 10 faculdades e eu não tenha nenhuma. Isso não existe superioridade aqui entre duas pessoas amigas. Eles são exatamente iguais. Aonde um se comporta maior do que o outro, há um processo de dependência. Tá? Então, se a gente olhar as ordens do amor dessa forma, então
eu posso ter eu posso ser um bom filho e posso ser um bom pai, mas a amizade é diferente, né? Porque existe hierarquia entre o pai e a mãe, entre a mãe e a filha. Então, uma mãe que traz a sua filha como sendo a sua amiga, a sua confidente, que conta tudo o que acontece com a mãe para a filha, ela não está sendo mãe. Quando ela precisar ser mãe, quando ela precisar exercer a hierarquia, ela não vai conseguir, porque ela se igualou com a filha. Né? E ela deixou de dar força para a filha, né? Porque todo o processo é o seguinte, a mãe da escadinha, a mãe passa a força para a filha. No momento que a filha está no mesmo degrau que a mãe, a força não foi exercida. Então essa filha não vai ter não passa adiante. Então essa filha não vai ter a força que ela precisa, porque ela não recebeu da mãe a força. Exatamente. A força, nesse sentido da mãe, é a amorosidade, é o amor, é o feminino, né? É a passividade em determinados momentos, é a forma de aglutinar, juntar. Né? Então, isso pode ficar impedido de ser recebido pela filha, já que a mãe está se igualando, está se colocando um pouco mais do mesmo tamanho, não abaixo, do mesmo tamanho. Né? A mesma coisa a filha. A filha pode ser amiga da mãe, ela pode ser a confidente da mãe, ela pode ser confidente da mãe, mesmo assim a mãe se comportando como mãe, porém, se a filha vai contar algumas coisas que ela, do convívio dela diário, e a mãe vai se comportar como amiga, não repreendendo, e não educando, e não mostrando pela sua experiência de vida, induzindo qual a melhor maneira, os limites, colocando o que precisa ser colocado, ela também vai ficar sem isso. Vai faltar isso. Ela vai buscar isso aonde? Aí, muitas vezes, a gente ouve nas escolas isso, né? Que a escola tem que educar. Tu então, transfere, por que a escola tem que educar? Tu transfere. Então, a gente teve uma quebra nas ordens do amor. Né? Na ordem do equilíbrio da hierarquia. Os pais estão maiores, estão mais altos. Chegaram primeiro. Então a função deles é essa, é continuarem na hierarquia, continuarem maiores. A gente observa isso, se alguém ainda tem dúvida assim, quando a gente tem uma relação de trabalho. Né? Então quando a gente tem uma relação de trabalho, por exemplo, se eu sou muito amigo do meu chefe, o meu chefe conta tudo para mim e eu confundo isso dentro do trabalho. O que acontece se eu confundir isso dentro do trabalho? Eu não vou respeitar a hierarquia do meu chefe. Né? Então, isso é um exemplo que eu estou dando, porque isso é uma coisa bem ilustrada. Todo mundo, em algum momento, já perdeu a hierarquia do chefe, ou como chefe já perdeu a hierarquia perante aos seus. Por quê? Porque não se colocou nessa posição de estar hierarquicamente um pouco acima. Né? Ele se igualou, permitiu ficar do mesmo tamanho, e aí o fluxo não segue, não continua. Então, esse cuidado precisa ter das mães com os filhos. Né? A mãe tem que ter as amigas da mãe, as pessoas do seu ciclo de amizade, do seu convívio. Né? Os irmãos podem ser bons amigos, porque os irmãos são do mesmo tamanho, só existe uma ordem de precedência, que é o que veio primeiro, né? Sim. Então é precedência na hierarquia, é diferente. Exato. Isso. Né? E os filhos, os pais devem permitir que os filhos, né, as mães devem permitir que as filhas tenham as suas amigas, para que ela possa, com a amiga, construir essa igualdade também, né? Entender que com os amigos a gente é do mesmo tamanho, para depois, quando adultos, entender isso quando estiver formando os seus círculos de amizade, né, os seus relacionamentos. Né? Uma criança, um adulto ao qual ele só teve a mãe como amiga,
depois de adulto, ele vai ter muita dificuldade de encontrar amizade nas outras pessoas. Ele vai ter dificuldade nesses relacionamentos. Né? Ele vai estar buscando nos outros aquilo que ele buscava na mãe. Só que não vai encontrar, porque as outras pessoas são diferentes. A mãe vai se comportar de uma maneira, mesmo sendo amiga nesse contexto que eu estou falando, a mãe vai se comportar de uma maneira. As amizades vão se comportar de outra. A mãe, como amiga, nunca vai magoar. Não. A mãe, como amiga, nunca vai puxar a orelha. Se ela estiver no lugar só de amiga, dificilmente ela vai puxar a orelha. É. Mas não é assim que a gente vai encontrar os amigos depois. A gente vai ligar para o amigo e vai dizer: ô, meu amigo, vamos dar uma volta, vamos tomar um café, vamos tomar um chimarrão, né? Quando puder de novo, agora não pode. Mas não, agora é só um chimarrão só chimarrão virtual. Aí o que ele vai dizer? Não, eu não vou, porque eu vou fazer outra coisa, vou sair com outra pessoa. E aí o que vai acontecer comigo? Ou eu vou ficar bem surdo, claro. Eu vou ficar magoado. Claro. Porque se a minha amiga, que era minha mãe, sempre deixou de fazer tudo que ela queria para fazer por mim, eu vou querer isso no meu círculo de amizade. Eu vou querer isso dentro do meu trabalho também. E aí essa relação vai se tornar uma relação de dependência. E ela não é construtiva. E na verdade a gente vê isso assim, que na verdade o processo de amizade é de se doar e respeitar o outro, e de a mãe amiga é quase que uma submissão ao que é filha, né? Tipo assim, não impõe um limite entre mãe e filha, né? Porque o amigo tem seus outros amigos, tem sua namorada, seus filhos, suas outras questões, então não vai estar 100% à tua disposição, né? E se tem uma mãe amiga, teoricamente está 100% à tua disposição, né? Isso. Também deixar colocado, o pessoal que está nos ouvindo, que esse contexto que a gente está comentando é quando a mãe, às vezes até se anula de ter uma outra vida de amizades para ter amizade somente dos filhos, e os filhos também estão anulados de ter o seu círculo de amizade para continuar com a mãe. Né? O coleguismo, uma determinada amizade com os pais é bom, é benéfico e é importante. Os filhos têm que se sentir à vontade de conversar com os pais, têm que se sentir apoiados pelos pais e influenciados e impulsionados. Né? Impulsionados. Essa é a palavra que é importante a gente deixar. Porque os pais vêm antes, eles impulsionam para frente. Eles empurram para frente, né? Eles colocam a mão nas costas do filho e diz: meu filho, vai para a vida. O pai, a mãe fala: meu filho, minha filha, vai para a vida. Se der alguma coisa errada, pode voltar que a porta está aberta da casa da mãe. O pai empurra com o pé, né? O pai dá um empurrão com o pé e diz: te manda, vai te virar. Se meu pai pegou, não devolve mais. Oi, não devolve mais, né? Sim, te entreguei, estragou, fica pra ti. A força do pai, ela é maior, né? O pai tem que empurrar para a vida, de fato, a mãe tem que concordar com isso, quando o pai faz isso, quando o masculino faz isso, né? E a mãe concorda, então, mas a mãe sempre diz, né? Pode voltar com a hora que tu quiser. O pai, alguns pais não dizem isso, né? Como tu falou do teu, né? Foi, agora se vira. Te rala. Né? Mas na verdade não é razão, tá? Isso é só porque ele gosta de falar isso, mas ele é paparico de horrores. Eu sei. E Sérgio, outra coisa muito importante que eu também percebo em alguns casos é a negação da mãe. A minha mãe não me amou o suficiente, ou a minha mãe, daí é o julgamento do adulto com a sua criança ferida, né? E aí tu anula, tu tira, como é que a gente usa o termo? Tu exclui do teu sistema familiar. E aí tu gera outra questão também, né? Esse tipo de sintoma que tu colocaste aqui, ele gera vários problemas futuros, né? E ele vai chegar a Carla tá colocando ali, a mãe sempre dá o casaquinho, é verdade. Casaquinho, não sei quem foi que falou esses dias assim, ó, não vem dizer que tu honrou a tua mãe porque tu saiu na rua sem botar o casaco. Alguém escreveu esses dias. Isso aí. Alguém escreveu ali, eu me mijei de rir. Mas fala, Sérgio.
Então, diante disso que você me perguntou, a questão, o desfecho mais duro disso tudo que você está falando, justamente é a exclusão da mãe. Quando um filho, uma filha, acredita que não recebeu aquilo que merecia receber, que a mãe nunca esteve presente, que a mãe não estava disponível quando ele era criança, então ele exclui a mãe. Minha mãe não foi boa para mim. Né? Minha mãe não me deu aquilo que eu precisava. Quem me deu foi minha avó, quem me deu foi minha tia. Né? Então eu excluí a minha mãe, faço inclusive alienação parental, às vezes não permito que os meus filhos vão visitar a avó. Quando os filhos perguntam, eu digo, não falo da mãe, digo que a mãe morreu, aquelas coisas. Falo muito pouco, morreu, ou mesmo que ela tenha morrido, a pior exclusão é quando a gente mata a pessoa, a memória da pessoa no sistema familiar. Exato. Então, se eu não falo de uma pessoa do meu sistema familiar com os meus filhos, eles não vão falar, não vão comentar sobre essa pessoa adiante. Então, essa exclusão foi feita na memória dessa pessoa. Ela deixa de existir como se ela nunca tivesse pertencido a esse sistema familiar. Mas, então, o que é que os pais nos dão? Né? Primeiro, eles nos dão o que eles têm. Eles nos dão o que eles são. Eles não podem se inventar. Eles não podem comprar algo para nos dar. Né? No sentido afeto, amor, carinho, cuidado. Não, eles não podem comprar isso. Eles só nos dão se eles têm. Eles só nos dão aquilo que eles são. Eles não, aquilo que é, de fato. Né? Então é isso que eles nos entregam. Né? E nesse contexto do que eles nos entregam, muitas vezes para a nossa criança, falta sim. Falta. Né? O principal ganhamos. Né? Que foi a vida. Esse é o principal. Então, até mesmo o bebê, quando está na barriga da mãe, o médico, o pediatra, o obstetra, ele está dizendo, o nenê está se gerando bem. Ninguém diz para a mãe tu está gerando muito bem o teu bebê. Não. Se diz, é uma realidade. Né? Todo obstetra, todo pediatra vai dizer, o teu bebê está evoluindo bem. O teu bebê está crescendo bem. Ele está. Nós, na barriga da mãe, estamos crescendo. O que é que fez a gente crescer? O encontro do feminino, óvulo, masculino, espermatozoide. Esse encontro gera nós. Geramos ali. É o trabalho, ali está o pai e a mãe. Ali foi o trabalho do pai e da mãe. Eles entregaram o que para nós? O que eles tinham. Exato. O que eles tinham? O que eles eram. Dali por diante, somos nós. E a gente gera 9 meses, né? 8, 7, quem é prematuro, quem está com pressa, tá? E aí a gente nasce. Precisamos ainda do apoio? Precisamos. A gente precisa alguém que nos cuide, precisa alguém que nos dê a alimentação, que proteja, que dê carinho, que penteie o cabelo, que faça chuquinha nas meninas. Tudo isso precisa? Claro que precisa. Né? Claro que precisa. Muitas vezes a mãe não está disponível. Muitas vezes sim, a mãe não está disponível. Por que ela não está? Muitas vezes é porque ela também não recebeu. E ela não aprendeu. Né? Ela não tem essa amorosidade vinda da mãe dela. Né? Então ela não pode entregar, ela não conheceu isso. Ela não viu isso nela. Ela não percebeu isso nela. Né? Ela não viu a mãe sendo abraçada pelo pai. Veja que isso que eu vou dizer é importante. Às vezes a gente acha que pegar os nossos filhos e ficar abraçando, beijando, dizendo para eles assim, eu te amo, que a gente está ensinando eles a amar, não é assim que a gente ensina a amar. Né? Isso é importante, é muito importante. Eles se sentirem amados é importante, eles se sentirem abraçados é importante, sentir que o pai tem orgulho do filho, da criança, é importante. Eu tenho um neto de 1 ano e 4 meses. Um gordo fofo. E eu pego a minha filha, um gordo fofo. E aí tu vai pegar ele para abraçar e afofar ele começa né? Ele não quer sempre. Né? Às vezes ele acha que está sendo invasivo.
Aí o que eu faço? Se eu pego a minha filha e começo a abraçar a minha filha, sabe o que ele faz? Ele larga qualquer coisa que ele está fazendo e vem abraçar também. Tá? Ele vem nos abraçar também. Porque eles aprendem a abraçar vendo a gente abraçar as outras pessoas. Né? A autoestima de uma mulher vem, de um adulto mulher, principalmente da mulher, vem da onde? De como a mãe mostrou para ela como é receber o amor. E não só dar o amor para o filho. Sérgio falou tudo, exatamente. Já? Então, isso é para o dia de hoje, né? Se eu tenho uma criança pequena em casa e eu fico abraçando a criança pequena e quando chega o pai, chega a mãe em casa e eu digo, não, eu não quero que tu me abrace, eu estou ensinando para o meu filho pequeno, até 7, 8 anos de idade, que amor não é bom, que ser abraçado não é bom, que ser beijado não é bom. Eu formo a autoestima, a mãe, principalmente a mãe, forma a autoestima na sua filha mulher, quando ela mostra, recebe o amor. Recebe o amor através de elas quando vem abraçá-la, quando vem beijá-la. Falas, porque tá trancando aqui, tá trancando a nossa live. Deixa eu ver se... Eu tô te ouvindo, corta um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Tá? Tá me ouvindo, Sérgio? Tá tranquilo. Então, meu irmão e meus pais estão dizendo que tá travando. Tu tá travando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque tem as perguntas. Ativar perguntas, cancelar. Tu tá me vendo, Sérgio? Vamos continuar? Melhorou aí? Tá travando o áudio. Tá ok. A Carla tá ok. Tá. Isso, gente, vamos falando comigo pra mim saber se... tá travando. Sim. Tá, vamos tentar qualquer coisa. Eu tento ver se é a minha internet. Daí eu mudo pro 4G, tá? Mas vamos nos falando. Eu tô no celular. Eu nem tô com internet de Wi-Fi. Está travando um pouquinho o teu, Paty. Mas, enfim, eu vou continuar aqui. O que é que eu estava chegando numa evolução sobre o que os pais nos entregam, né? O que a mãe entrega. Então, para os